Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar assim, que a peste suína clássica é uma doença específica do suíno, jamais pega e não ataca o ser humano, né? Então não há risco nenhum para consumo da carne de suíno, né? Os surtos que estão ocorrendo no Nordeste, agora no estado de Alagoas, tem que considerar que lá é uma região de suinocultura muito de subsistência, né? E a infecção não é uma região livre, então ela acaba ocorrendo. O risco dela ser transmitida aqui para o sul, especialmente, embora seja baixo, mas nós temos que tomar todas as precauções, né, no sentido de mitigar os riscos que possam existir. Dentre esses riscos, eu citaria como principal pessoas que podem eventualmente trazer produtos de suínos, né, seja carne fresca, congelada, embutidos, qualquer subproduto de suíno ou produto de suíno, de um suíno que possa estar infectado, ele transmite porque o vírus se conserva muito bem nesses produtos, né? E se um produto desses vem aqui para o sul e é fornecido eventualmente para um animal de fundo de quintal, coisa parecida, pode transmitir a doença. O segundo risco são esses transportadores de suínos que levam por Nordeste como um negócio, né? Nada contra, mas é possível, assim, com um mínimo de esforço, mitigar os riscos que existem, que basicamente diz respeito à roupa que ele usa lá quando descarrega os animais, né? Que essa roupa deve ser lavada lá mesmo, a bota também, o calçado, né? Ou usar um calçado, uma bota plástica descartável. E o caminhão, sem dúvida, antes do seu regresso, deve ser lavado e desinfetado. Então, com essas pequenas medidas, a gente praticamente mitiga todos os riscos e as possibilidades de transmissão aqui para o sul. É muito complicada aquela região lá, uma boa parte do Nordeste, né, onde a doença está ocorrendo, por causa do tipo de criação, da estrutura veterinária que existe lá, em termos de defesa sanitária. Então, a suinocultura é totalmente de subsistência, a maioria dos suínos são criados soltos, com instalações, muitas vezes, os que têm instalações são instalações muito precárias, então não existe nenhum controle sistemático assim da ocorrência de enfermidade, né? Nós poderíamos pensar numa vacinação, porque a vacina de peste suína clássica ela é extremamente eficiente, né? A questão toda é que precisam ter equipes de vacinação para fazer vacina oficial, senão dificilmente vai ocorrer, porque são pequenos produtores e eles não se interessam por essa questão da vacinação. Mas a vacinação seria uma ferramenta extremamente importante, né, que poderia ser utilizada também. Então o Ministério está estudando bastante aquela região lá para ver quais as medidas mais importantes a serem tomadas no sentido de erradicar, mas é um procedimento bem difícil e demorado. O reconhecimento internacional no Brasil tem duas certificações. Uma ocorreu em 2015, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o resto dos estados, aí, especialmente a região Sudeste e Centro-Oeste e mais alguns do Nordeste também, toda a área livre, o restante, foi reconhecida internacionalmente pela OIE em 2016. E esse foco desse mês que deu no estado de Alagoas, parece que está localizado a 7 quilômetros da área livre, né? Então, realmente é um risco muito grande lá na região, né? Próxima pela possibilidade de movimentação de suínos, seja de forma voluntária ou involuntária, né? De suínos infectados passarem a fronteira e atingirem a área livre, né? E dar origem a um foco lá, e aí todo o certificado daquela região é prejudicado. O risco sempre existe, né? Desde alimentos para a própria alimentação animal, né? Daqui a pouco pode ocorrer, mas principalmente os riscos maiores são aeroportos e portos, né? Que são resíduos alimentares das pessoas, né? Então a Vigiagro, que é o órgão que coordena, o que faz a fiscalização disso aí, está atuando no Brasil em vários aeroportos e portos, no sentido de
dar um destino correto para esses resíduos desses locais aí que oferecem o risco de estarem infectados, né? Então o maior risco realmente é por aí. O produtor tem que fazer a parte dele, não só por a questão da peste suína, né, mas para qualquer outra enfermidade, que é colocar medidas de biosseguridade na sua propriedade, né? E dentre as medidas de biosseguridade mais importantes, a Embrapa mesmo publicou um documento dando todas as medidas as mínimas de biosseguridade que devem ser instituídas nas criações de suínos, né? Mas eu citaria assim como mais importante a barreira física, que seria uma cerca isolando as instalações produtoras de suínos, né? Um escritório simples onde se possa trocar a roupa e os calçados para entrar na granja. Isso para os funcionários e dono da propriedade, né? Visitas externas, de maneira geral, a gente deve sempre proibir, né? Eventualmente, pessoas que necessitam visitar a granja, elas devem cumprir um vazio sanitário de pelo menos 24 horas, né?